na França. Durante uma coletiva de imprensa realizada ontem, Donald Trump fez críticas ao Brasil. O presidente americano classificou o país como politicamente perigoso. Na mesma entrevista, ele também comentou a decisão do Supremo Tribunal Federal aqui do Brasil, que condenou o ex-deputado Eduardo Bolsonaro a 4 anos de reclusão. Só que, bem nessa hora, Trump acabou se confundindo. Ele trocou o nome de Eduardo pelo nome de Flávio Bolsonaro ao falar sobre o caso. Yeah, no, we did. How was it? I spent a lot of time with him, actually, and it's become a little rough country, right? Politically, it's been a little dangerous politically. You're talking about Brazil, yeah? It's been nasty. I hear they arrested somebody that's running for office today. I found that out after we left. I just said goodbye to him, and I heard that they arrested the Bolsonaro Jr. He was doing well in the polls, and they arrested him because he made a statement in Texas. They arrested him, or they want to arrest him. They have something out for his arrest. No, they play pretty tough. But nobody plays tougher than the United States. Look, our elections are totally rigged. We have rigged elections. Pouco depois, o presidente Lula reagiu diretamente às declarações. Em conversa com jornalistas, o petista afirmou que Trump não tem o direito de se meter nas eleições brasileiras, independentemente de preferências políticas. Eu acho que ele conhece pouco o Brasil. Se ele conhece o Brasil pela relação que ele tem com a família Bolsonaro, ele desconhece o Brasil. O Bolsonaro já está preso. O que nós achamos é que os bolsonaristas que estão nos Estados Unidos, que vai por alguns delegados da Polícia Federal, que estão lá como o Ramage, que vai pelo pessoal Cláudio Magro, sabe, da Refit, onde nós prendemos 250 milhões de litros de gasolina, que eu entreguei para ele a fotografia e o endereço da casa que essas pessoas estão em Miami. Que ele poderia entregar para a gente isso. Quer combater o crime organizado? Entreguem os bandidos brasileiros para a gente poder prender. A Polícia Federal está ávida para ir lá. Até o Ramage já foi preso, mas eles soltaram. Lula também afirmou que Trump pode ter preferência pela família Bolsonaro. Ele tem direito de ter as preferências eleitorais dele, as preferências ideológicas deles. Eu só espero que ele não fira o código de ética entre as nações que querem ser respeitadas na sua soberania. Só espero isso. Para mim, ele pode continuar gostando do Bolsonaro, do pai, do filho, do neto, não tem nenhum problema. É um problema dele. Afinal de contas, gosto não se discute. Agora, não se meta nas eleições do Brasil, porque as eleições do Brasil é um problema do Brasil. Seguindo em tom crítico, o petista afirmou que o presidente americano foi o que ele chamou de desaforado. A gente não conversa com todos os presidentes a toda hora. Muitas vezes a gente não tem assunto para discutir toda hora. O que você consegue é fazer as bilaterais com quem você quer conversar. E eu não pedi bilateral para o Trump porque nós estamos em negociação. Eu acho que o que ele fez foi uma coisa desaforada para o Brasil. Ele sabe disso. É por isso que eu disse que ele ainda continua agindo como imperador. Nós estávamos fazendo acordo, o Mauro Vieira, sabe, e o meu ministro do Comércio estão tratando com o ministro do Comércio dele. Nós estamos negociando. Eu entreguei para ele um documento do crime organizado para mostrar que a nossa Polícia Federal está preparada para enfrentar o crime organizado. Disse para ele que se ele quiser combater o crime organizado, o Brasil está muito disposto, inclusive dizendo para ele que são eles que exportam contrabandeiro arma para o Brasil. Todas as armas que a Polícia Federal aprende no Brasil vêm de Miami. E que o estado de Delaware, nos Estados Unidos, faz lavagem de dinheiro de bandidos brasileiros. Entreguei por escrito, porque eu não quero só falar. Porque o presidente Trump, ele fala muito e ouve pouco. Bora analisar esse assunto com Guta Pini, Berenice Leite e com Marcelo Suano. Bom dia a vocês, sejam todos muito bem-vindos. Começando aqui pelo professor Marcelo Suano, me acompanha aqui no estúdio no Jornal da Oeste, primeira edição. Professor, bom dia. Nunca é demais lembrar que nas eleições americanas, na torcida pela Kamala Harris do Partido Democrata, Lula criticou o Trump, o comparou, naquela ocasião, o então candidato à presidência dos Estados Unidos, a um nazista. Você deve se lembrar disso. Lá atrás era meramente opinião e agora é o quê? Bom dia.
Bom dia, Daniel. Bom dia, Guta, a Berenice, a todos da bancada, a todos que nos acompanham e a equipe maravilhosa da Oeste. Há um certo desconforto em ouvir o nosso presidente da República falar. Vamos começar pelo simples fato que ele falou, é uma questão de ética entre as nações. Ele precisa entender que não é uma questão de ética, é uma questão de relações entre poderes ou relações de poder, e ali cada um age em função dos seus interesses nacionais. O mundo pode estar se transformando com base na criação de organismos internacionais ou a tentativa de se criar uma normatividade jurídica internacional cuja aplicabilidade depende do desejo individual dos Estados de permanecerem nos organismos ou seguirem. E eles desejam de acordo com a sua capacidade de enfrentar aquilo que pode alterar ou interferir nos seus interesses nacionais. Vamos começar por aí. Tá? Então, o que o Trump fez não foi nenhum código de ética. Código de ética é um presidente da República ofender da maneira como ofendeu o presidente Donald Trump naquela época. Isso talvez seja uma questão de comportamento. E aí tem mais um dado que ele precisa entender. Não é uma questão de que gosto não se discute. O gosto das autoridades se discute sim, porque são gostos que simplesmente interferem na vida das suas sociedades. Por exemplo, eu particularmente, como cidadão brasileiro, não gosto dos seus gostos e acho que eles devem ser discutidos, porque os seus gostos tendem a destruir a nossa sociedade. Esses são os primeiros elementos. Levando um pouco adiante em relação a isso, o que nós identificamos do Lula? Ele se aproveitou do momento para criar uma narrativa e bater fotos e, acima disso, criar vídeos em que ele pode usar na campanha eleitoral, porque o que ele está dizendo é que ele está enfrentando nada mais nada menos que a grande potência mundial e o grande líder mundial, que apesar do Trump estar cometendo erros em termos de política externa, e isso nós não vamos discutir agora, porque vou até deixar claro, não falo em relação à guerra do Irã, estou falando em encerrar a guerra contra o Irã sem resolver a queda do regime iraniano. Este é o problema. Mas continua, apesar dele cometer erros, lá na cúpula do G7, ele foi recebido como uma estrela a ser cortejada por todo mundo, porque todos sabem da importância dos Estados Unidos para o equilíbrio do sistema internacional e para garantir uma certa ordem, porque se eles cederem para os desejos da China e os desejos daqueles que se aliam à China, o mundo vai ficar simplesmente desnivelado. E aí os interesses nacionais, como nunca, vão ser apresentados para o mundo. Por qual razão? Porque quando esse grupo diz que querem trabalhar com a multilateralidade, com pluralismo, eles, na realidade, eles gostam de usar os organismos internacionais para impor as suas vontades e na medida que eles controlam esses organismos. É isso que acontece. Então, quando nós olhamos, o grande perigo disso tudo, o Lula está divulgando uma narrativa, excetuando algumas redes, como a nossa, como a Revista Oeste, como outras que também fazem um trabalho de alto nível, como faz aqui, todos vão estar divulgando essa narrativa do Lula, como se ele tivesse enfrentado alguma coisa. Ele não enfrentou nada. Aquilo ali foi apenas fanfarra. Nada mais ou menos que isso. Deixe-me ouvir também a Guta Pini. Bom dia, Guta. Seja muito bem-vinda. Nessa mesma linha do que falava agora o professor Marcelo Suano, você também avalia que, na verdade, o Lula está gostando dessa coisa de Trump, entre aspas, se metendo nas eleições aqui do Brasil de alguma maneira, porque ele acredita que isso vai trazer vantagem, alguma vantagem para ele nas urnas, Guta? Bem-vinda. Obrigada, Daniel. Bom dia para você, professor Suano, para toda a nossa audiência. Olha, o Lula, ele utilizou mais uma vez essa oportunidade como um palanque político. Em nenhum momento ele endereçou essa questão para uma diplomacia minimamente saudável, quiçá decente. O Lula está utilizando esse momento como uma plataforma política, ele está falando para os seus eleitores, ele está muito pouco preocupado com os destinos do país, ele estava num ambiente em que ele poderia, na verdade, deveria ter se comportado como um chefe de Estado, falando minimamente de forma diplomática, fazendo acenos para deixar claro que ele estava no caminho do acordo. Não, pelo contrário, ele parece dobrar a aposta, falando, se referindo ao presidente Trump, como se ele estivesse falando de uma pessoa qualquer, e não com o presidente que estava ali na iminência de assinar um acordo de paz com o Irã. Então, ele não está falando sobre alguém
trivial. Alguém que você encontra na rua é o presidente dos Estados Unidos. E hoje nós estamos aí, enquanto país, estamos nesse meio dessa confusão de será que vai ter tarifa, não vai? Os impactos disso para a nossa economia, para os empregos, para tudo aqui dentro. E aí, com que direito que o Lula se manifesta dessa forma? Colocando a sua ideologia, acima de tudo, as suas preferências ideológicas, como bem trouxe o professor Suano, isso coloca o país em risco. Então, veja, é um descaso com o povo brasileiro, mas é porque essa pauta da soberania, em algum momento lá atrás, trouxe alguns louros para o Lula, e é importante que a gente diga que, apesar de haver muita desconfiança em relação às pesquisas eleitorais aqui dentro do nosso país, o fato é que as últimas têm mostrado que o Lula vem ganhando popularidade, vem se distanciando aí, em especial do candidato da direita, que tem mais possibilidades de ganho até agora, pelo menos, o Flávio Bolsonaro. Então, até por conta disso, talvez ele esteja querendo surfar ainda mais nessa onda da soberania. Berenice Leite, bom dia, bem-vinda, sempre muito bom tê-la conosco. A gente vai falar também sobre a repercussão disso aí em Brasília, sobretudo com as manifestações da oposição, mas eu começo trazendo esse ponto aí que a Guta Pini e também o professor Marcelo Suano trouxeram aqui nos seus comentários iniciais. Lula pode tentar tirar alguma vantagem dessa crítica ou dessa análise feita pelo Donald Trump, colocando isso como um ataque à soberania brasileira, à soberania às urnas, à soberania às eleições aqui do nosso país? Bem-vinda. Obrigada, bom dia, Daniel, bom dia para a nossa bancada e todos da nossa querida audiência. Olha, o presidente Lula já vem usando esse discurso da defesa da soberania há muito tempo, e agora a situação inflamou ainda mais desde que os Estados Unidos manifestaram a possibilidade de uma nova sanção, e esse prazo está quase chegando, né? 15 de julho até 15 de julho no máximo, teremos essa decisão que pode sobretaxar produtos brasileiros. E ele não quer trabalhar com a verdade, como nunca trabalhou, né? Eu fico imaginando o quanto deve ser difícil para o presidente norte-americano ter que se sentar com o Lula, como já fez aí em algumas ocasiões. Tanto que agora, no G7, Lula foi como convidado. É claro, o Brasil, infelizmente, não faz parte das 7 principais economias do país, mas esteve lá em busca de uma foto, em busca de um diálogo, e no discurso do Lula a gente percebe que ele está bastante despeitado. Acho que essa é a verdade, né? Porque foi ignorado pelo presidente Donald Trump, e em declarações como essas que nós acabamos de assistir, o que é que ele diz? Ele diz, inclusive, que fez questão de enviar uma carta para o Trump, porque o Trump é um presidente que não gosta muito de ouvir, que gosta de falar, então ele deixou por escrito, né? Veja o nível da arrogância que ele usa ao se referir ao presidente norte-americano, que, como nós mostramos agora também no início do jornal, está muito antenado no que acontece aqui no Brasil. Esse encontro do G7 para o Lula foi num time muito ruim, na minha análise, na minha leitura, Daniel, porque justamente nesta semana nós tivemos essa condenação arbitrária do ex-deputado, que sequer deveria ter perdido seu mandato, o Eduardo Bolsonaro. Ele foi aos Estados Unidos para denunciar, e isso se tornou um crime agora no nosso país. É por isso que o Trump classificou o nosso Brasil como politicamente perigoso. Então, um time ruim, o Lula mal conseguiu, né, ver o Trump ali olho no olho. Parece que houve um cumprimento ontem, muito suave. E finalizo aqui trazendo mais uma contradição de quem não trabalha com a verdade. Ele diz que não tinha o que conversar com o Trump porque eles já estão em negociação. Ora, se estão em negociação, se ele precisa reverter uma decisão até o dia 15 de julho, seria uma ótima oportunidade para esse encontro bilateral, Daniel.